Alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Áudios de Alma para Alma. E este episódio é especial, ok? É para todos aqueles que sentem que não têm um sítio para simplesmente ser e estar. Sem deveres, sem obrigações. É para todos aqueles que querem um sítio em que podem ser simplesmente eles próprios. Um sítio que não é a casa nem o trabalho, mas que é aquela sensação da casa longe de casa, em que eu me sinto em casa mesmo sem estar em casa. E os estudos mostram que as pessoas que têm este sítio, que frequentam estes sítios, têm melhor bem-estar, saúde mental e conexões mais profundas. E portanto, se estes sítios são assim tão importantes para tudo isto, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental, para as nossas conexões e sentido de não isolamento e não solidão, porque é que não são tão falados? E mais, spoiler, porque é que estão a desaparecer? Okay? Então, o que é que são os terceiros lugares? Os third places, como assim são chamados? Vamos primeiro falar do que é o primeiro lugar. O primeiro lugar é a nossa casa, ok? É onde nós podemos ir para lá para nos desconectarmos, mas ao mesmo tempo conectarmos. Onde podemos descansar, onde podemos nutrir, onde por muitas vezes vivemos com as pessoas e temos conexão com as pessoas mais próximas de nós, as pessoas que mais amamos, okay? As pessoas que são mais importantes para nós. Portanto, é a nossa casa, é onde nós sentimos que é o nosso espaço, quer seja mesmo contratualmente nosso, quer não seja contratualmente, seja só figurativamente, mas é o meu espaço, é o que eu sinto que é meu, é o meu lugar no mundo, é onde eu posso descansar, ok? Isto é o first place, o primeiro lugar, onde nós passamos mais tempo. Os segundos lugares, espero que passe um bocadinho menos tempo do que em casa, mas não está isso a acontecer, se calhar no mundo, e se calhar isso já é uma indicação de desequilíbrio no mundo. Mas os segundos lugares são onde nós passamos também muito tempo, menos que em casa, espero eu, e que, embora não haja a sensação de pertença, de que é meu, a não ser que sejas dona da empresa, há muito esta sensação de que é meu por uma sensação de conquista. Eu conquistei, ok? É o meu trabalho. Os segundos lugares são o nosso trabalho, onde também passamos muito tempo, onde dedicamos muito daquilo que somos e temos objetivos e queremos explorar os nossos potenciais e desenvolver-nos. Portanto, há objetivos, há deveres, há obrigações, assim como há na nossa casa, que temos obrigações e deveres para cumprir com ela. Portanto, nestes dois lugares há uma sensação de posse, de que é meu, não é? De algum sentido. E há objetivos concretos. O terceiro lugar, não existe tanto isso, ok? Eu não tenho obrigações, eu não tenho deveres, eu não tenho um objetivo concreto no sentido de fazer, de produzir, de consumir, de fazer acontecer, não tem nada a ver com isso. Eu vou para simplesmente ser e estar, em que há conexões genuínas, ok? Em que eu vou lá para simplesmente ser eu próprio. E há esta sensação de estar em casa, mesmo que eu não esteja em casa. Porquê? Porque é que estes terceiros lugares trazem? Trazem uma sensação de pertencimento. Eu pertenço a este lugar, mesmo que não seja meu, eu pertenço aqui. Há uma sensação de conexão, eu estou conectado com o lugar e com as pessoas do lugar. E estes terceiros lugares também trazem muito uma sensação que são o coração da comunidade, onde a comunidade nasce, pelo menos o sentido de comunidade, de pertencimento, de conexão, de organização, ok? E o que é que são estes terceiros lugares? Portanto, estes terceiros lugares são o café da aldeia, ok? O café da aldeia em que eu sei que vou lá e vou encontrar o tio Manel todas as tardes, ou o tio Tónio, ou não sei quantas, ou a tia Maria, vão estar lá a jogar sueca, vai estar sempre alguém que eu conheço e que posso estar lá a socializar de forma leve, eu já vou falar isso, de forma leve, de forma espontânea, em que eu vou sempre ver alguém que eu conheço, ok? E isto pode ser o café, pode ser também clubes desportivos, associações esportivas,
cabeleireiros, cabeleireiro da freguesia, em que aparece, está sempre lá não sei quem, vais encontrá-la lá, se não for em mais nenhum sítio, ela deve estar por lá, esta hora. A manicure, os barbeiros, também cultos e organizações assim mais religiosas, em que há este sentimento de pertença, de conexão, de ser e estar, ok? Portanto, pode ser os cafés, o barbeiro, o cabeleireiro, os cultos, a religião, as associações esportivas, até parques e praças, que eu sei que à tarde, naquela praça, naquele banquinho, vai estar lá o Senhor José e a Dona Maria a conversar, eu passo por eles, eu até falo com eles, dou duas treta. O objetivo é esse, é dar duas treta, é conectar, é estar com o pessoal, é sair de casa e ir para sítios que eu sinto que pertenço, que eu me conecto, ok? E por que eles são tão importantes? Porque eles trazem exatamente isto, ok? Os estudos mostram que estes terceiros lugares que estão a desaparecer, eu já vou dizer porquê, no sentido mesmo de terceiro lugar, claro que existem cafés, mas já não trazem este sentimento. E porquê que não trazem? Okay? Já vamos falar sobre isso. Mas eles são importantes, estes terceiros lugares, porque os estudos mostram que reduzem a solidão e o isolamento. Okay? O isolamento é muito prático, ok? É realmente eu estou longe das pessoas, longe do café, em que eu realmente não tenho muitos amigos, ok? É muito concreto, ok? É físico, é quantos amigos tens? Oh, não tenho nenhum, estás isolado. A quantos quilómetros vives do próximo café, da mercearia? A mercearia também pode ser um sítio, não é? De third place, de terceiro lugar, que é nem preciso de nada, mas vou passar ali na mercearia, deve estar lá a Diolinda, e até converso com ela e trago um arrozinho, um quilo de arroz, e amanhã trago um açúcar. E depois, porquê que não, oh Maria, porquê que não trazes tudo no mesmo dia? Não, eu tenho que ir, eu vejo sempre alguém, eu converso. Estás a gastar, não faz mal. Não é sobre isso. Não é sobre ser funcional, ok? É sobre eu me conectar, é sobre eu ser e estar. Não há funcionalidade, não há nada disso, capitalismo para aqui, deixa-me. Ok? Já vamos falar sobre isso, mas vá. Portanto, reduz o isolamento, que é esta forma muito prática de quantos amigos tens, não tenho nenhum, enquanto que a solidão é uma sensação, é um sentimento, não tão racional, se calhar, e prático, porque a solidão é mais sobre, eu posso ter 10 amigos e sentir-me sozinha. Eu posso estar rodeada de pessoas, eu posso viver no centro da cidade e sentir-me sozinha. Okay? Posso estar cheia de pessoas e sentir-me sozinha. Porque é esta sensação, é um sentimento, é muito perceptivo de sentir-me só. Enquanto que o isolamento não, é mesmo quantitativo. Estás longe das pessoas. E, portanto, existirem estes terceiros lugares diminui a solidão e o isolamento. Okay? Ajuda na criatividade, ajuda na parte cognitiva porque há estas conversas, ajuda nesta coesão social, em criar comunidade, em as pessoas sentirem que pertencem, ajuda na parte empática das pessoas, de compreender os outros, de conhecer pessoas diferentes e aceitar as diferenças, ajuda a não criar a polarização e se calhar por isso é que estamos tão polarizados, porque já não frequentamos tanto estes lugares em que são democráticos e qualquer pessoa pode ir. E podem ir pessoas com clubes completamente diferentes dos meus, adversários até, visões políticas completamente diferentes, mas eu converso, eu socializo, eu entendo um bocado o lugar do outro, eu sou empático, ok? Há esta estimulação pela empatia, ok? Por todos pertencerem, não há segregações, não há uns ser melhores que os outros, não há opiniões mais válidas, ok? E também funciona muitas vezes como intervenções não formais. Porque às vezes estarmos a conversar com estas pessoas sobre o trabalho até, que às vezes pode não ser esse o objetivo, mas vamos falar de uma coisa e depois uma conversa puxa a outra e até falo de uma coisa que me está a incomodar e tal, e as pessoas até dão um ponto de vista, ou até dão histórias delas e até me fazem pensar e tornam-se intervenções não formais. E por isso é que também contribuem tanto para o bem-estar das pessoas, ok? Para a satisfação da vida, para a redução de depressão e problemas de saúde mental. Okay? Intervenções não formais é isto.
intervenções formais de psicoterapia, de psicologia, etc. Intervenções não formais, não está lá um psicólogo, não há nada disso, mas só conversa, entreajuda. Olha, precisava de alguém que me fizesse, eu conheço, é fácil, eu resolvo, eu ajudo. Olha, não te preocupes, ok? Portanto, que estes terceiros lugares ajudam com tudo isso, ajudam com solidão, isolamento, depressão, ansiedade social, ok? Que cada vez está a existir mais e se calhar também está muito relacionada com esta falta destes terceiros lugares, em que se eu não me exponho a estes lugares, eu perco algumas habilidades sociais, de falar com pessoas totalmente diferentes. E nós todos temos essa experiência, que as pessoas mais velhas, que se calhar já te veio à cabeça, as pessoas mais velhas conseguem conversar com qualquer pessoa, têm altas capacidades sociais e vem muito disto, porque estão sempre em contacto com pessoas e pessoas diferentes e sabem falar sobre coisas diferentes ou estão preocupadas contigo, são empáticas, portanto, solidão, isolamento, depressão, ansiedade, capacidades sociais como empatia, até a criatividade e a parte cognitiva, a sociabilidade ajuda muito nisso, nós sabemos. Esta polarização, a redução da polarização, esta coesão, esta democracia, estas intervenções não formais, portanto, estes terceiros lugares são maravilhosos, não podem desaparecer, são o centro, o coração das nossas comunidades. E porquê é que eles estão a desaparecer? Se eles são assim tão bons, maravilhosos, porquê é que eles estão a desaparecer? E, portanto, nós conseguimos perceber que cada vez nós vivemos mais para fazer e acontecer e trabalhar e andar de um lado para o outro. E, portanto, não há tempo para lazer. Não há tempo para ir ao café da terrinha. Não há tempo para essas coisas. O tempo que eu até tenho para lazer é eu chegar a casa, ligar a televisão, ver uma Netflix, ver uma série, ver um filme e desligar-me. Eu só quero desligar. E eu entendo isso. Nós só queremos ligar porque estamos ligados o tempo todo. Estamos tão ligados o tempo todo com tantas coisas ao mesmo tempo que depois ligarmos, conectar-nos com pessoas, cansa-nos. Ficamos cansados. Já estou cansada, ok? Já estou drenada. Mas se calhar estar com pessoas não é o que me drena. É estar demasiado a fazer muitas coisas, com muitas pessoas, se calhar, muitas organizações, não sei qual é o teu caso, mas estar com pessoas não nos drena, a não ser que, ok, existem aqui casos e exceções, não é? Uma pessoa que todos os dias nos liga e está a passar por uma fase difícil e nós ficamos cansados, ok, existem esses casos, mas nós não estamos a esses lugares a lidar com pessoas e a falar com pessoas sobre assuntos leves, sobre assuntos que nada têm a ver às vezes com nada, porque estamos cansados, não há tempo. E o tempo que eu tenho é para estar em casa, a ver as minhas coisas, ok? A estar nas redes sociais. Portanto, as redes sociais aparecem aqui como um dos fatores que mais levou ao desaparecimento destes sítios, porque as pessoas refugiam-se nas redes sociais para se conectarem. E pós-Covid isto ainda foi mais, não é? Porque pós-Covid ainda havia muitos medos e receios durante o Covid e pós-Covid. Durante o Covid não era possível e depois pós-Covid há muitos medos, muitos receios e então as redes sociais ainda ganharam mais espaço, porque é mais seguro para mim, achamos nós que é mais seguro estarmos no nosso telemóvel e conectarmos assim com as pessoas do que irmos a esses terceiros lugares, ok? Mas a verdade é que nas redes sociais não estamos conectados, não é? Temos conexões, aparece mesmo lá nas notificações, estás conectado, conexão com não sei o quê, com não sei quem. Mas essa conexão não é uma verdadeira conexão, pelo menos é isso que os estudos mostram. Existe conexão, mas não existe uma ligação intencional, íntima com a pessoa, não existe tanta intimidade. E porquê que não existe tanta essa intimidade, essa conexão íntima? Porque não existe o toque, não existe a parte física. E cada vez mais os estudos mostram que essa parte física, essa conexão, esse dar um abraço, dois beijinhos, não é? Um toque, um passa bem, é tão importante. Estarmos presencialmente com as pessoas. Porque há muita coisa que nos foge quando só trocamos mensagens. Okay? Ou até numa videochamada. Há todo um contexto, há toda uma linguagem não verbal, corporal, há tanta coisa que não está lá e há tanto contacto físico que não é possível que estamos conectados, mas não estamos intimamente ligados com a pessoa, ok? E isso contribui mais para a nossa solidão.
ok? E é por isso que esses espaços estão a desaparecer. Então, se as pessoas não têm tempo, andam todas atarefadas de um lado para o outro, o momento de lazer delas é em casa a ver televisão, nas redes sociais, não há clientela. A clientela até está a morrer. A clientela que vinha sempre, não é? Cada vez fica mais velha e vai para outra dimensão. Portanto, não tem como se manter esses espaços. A par disto, com a comercialização, com a sociedade que vivemos altamente capitalista, em que os espaços já não são para ser e estar. Okay? Quando eu se calhar disse isso, se calhar fez-te confusão. Ser e estar num café? Não, eu vou lá, eu consumo e vou embora. E se demoro mais um bocadinho a conversar com a amiga depois do almoço, já me estão a olhar de lado ou fazer aquela pressão, quer a conta, quer a sobremesa, quer o café, quer terminar essa refeição para vir outro cliente, porque há isto, ok? Há esta comercialização. Há um propósito eu ir a um restaurante agora. Há um propósito eu ir a um café, é tomar o meu café e vir embora. Há um propósito de eu ir ao meu sítio de brunch. É comer o brunch e ir embora. Há pessoas que estão ali, há novos clientes a vir, porque precisamos sempre de novos clientes. Okay? Precisamos sempre de pessoas. Então, pelo capitalismo e por precisar de fazer dinheiro, os outros cafés, não é? Os restaurantes, as mercearias não aguentam. Okay? Porque não há... a sociedade em que estamos a viver é para isto, é para produzir, é para fazer, é para acontecer, é para ganhar dinheiro. Então, estes cafés que continuam a existir e que todos nós sabemos e conhecemos nas grandes cidades, etc., não são considerados third places porque não favorecem que a pessoa esteja lá e que passe mais tempo e que converse e que tenha regulars em que as pessoas passam lá mais tempo e sabes sempre que vais encontrar aquele. Não, há sempre novos clientes e novas pessoas a vir e é isso que eu quero, ok? E estes grandes cafés ou restaurantes ou centros comerciais, claro que depois, não é, têm um monopólio das coisas e compram os pequenos cafés e apoderam-se destes terceiros lugares, porque não há como competir. Então, eles também estão a desaparecer por causa disto, pela nossa sociedade capitalista, em que não há espaço só para ser estar e estar ali a conversar e a fazer sala, porque os cafés já não têm como objetivo ser um sítio de comunidade, têm um objetivo de aparecer na Forbes, de fazer dinheiro, e eu não culpo, eu compreendo, vivemos num mundo que às vezes parece uma selva, e ele salve-se quem puder e a fazer e acontecer. Portanto, as pessoas já não têm como abrir um negócio e receber pouco, ou só apenas sobreviver e até ajudar aquele, já não é sobre isso, está-se a perder muito isso. Com o individualismo também, pensarmos só em nós próprios, cada vez mais egoístas, cada vez salve-se mais, não é? Salve-se quem puder, é cada um por si, já não existe esta entreajuda, que é a base de uma comunidade. Portanto, os cafés agora não abrem, os restaurantes, as mercearias, os centros de beleza, já não abrem para que as pessoas passem lá mais tempo, não é? Eu até tenho menos clientes, mas pronto, estamos aqui a conversar e vêm sempre os mesmos, porque depois há esta relação e passam aqui tempo, não. Mesmo que venha muitas vezes, porque até gostou do serviço, é isso, é sobre o serviço e ir-se embora. Que eu preciso atender mais pessoas, eu preciso fazer mais dinheiro. E as grandes empresas, depois, não é? Compram estes sítios que não estão a render tanto, porque as pessoas são forçadas a deixá-los. Portanto, até no nível socioeconómico, é muito difícil manter estes terceiros lugares por muitas boas intenções que as pessoas tenham. Okay? Principalmente das cidades. Okay? Portanto, por um lado temos as pessoas que não vão, por outro lado temos esta sociedade e por outro temos também uma parte que é a urbanização das cidades. O que é que eu quero dizer com isto? A forma como nós estamos a desenvolver e a criar as novas cidades e os grandes centros não são a pensar nesta parte de ser e estar, no bem-estar. Não, são pensados na funcionalidade, na produtividade, no que faz mais dinheiro, apartamentos, não é? E estradas de carros e não tanto para as pessoas andarem, andar de bicicleta e andar com calma, não, é andar rápido, é semáforos, é isto, é aquilo, em que até dificultam muitas vezes estas caminhadas, e as caminhadas já não são tão aprazíveis porque não estamos na natureza, não há natureza, há só alcatrão. Portanto, a própria urbanização, a forma como as cidades são construídas, não são a pensar nestes terceiros lugares, nestas praças públicas em que as pessoas podem lá estar e passar uma tarde. E agora vai mexer um bocadinho comigo, mas se há coisa que me tira assim um bocadinho de sério, é que até as praças que tinham bancos para as pessoas sentar e estar, agora os bancos, quando existem, são segmentados, portanto senta-se um e outro,
retirar o máximo de conforto. Até em certos sítios que as pessoas podiam sentar, existem assim uns picos, sabem? Que é para não ser confortável, além de poder sentar ali, ou melhor, para pessoas que não têm casa e que são chamados sem-abrigo, ou os moradores de rua, qualquer um dos nomes eu não gosto muito, mas são os nomes usados, não possam estar. Então percebem que a forma até como construímos cidades, parques, as praças públicas não são pensadas no nosso bem-estar, em que as pessoas fiquem lá, porque nem querem que fiquem lá, ainda vai viver lá alguém, não é? E se calhar a pessoa vive lá porque é uma vítima desta sociedade capitalista. E nós continuamos a propagar isso com a forma como criámos até os parques da cidade. Não é? É sobre fazer dinheiro, é sobre produzir, é sobre não estar muito tempo na rua. Ok? Portanto, esta urbanização, e eu agora já não vos consigo dizer os termos e o estudo que foi, porque já li isso há muito tempo, mas foi mesmo interessante, que é, por exemplo, os Estados Unidos são um novo país, comparado à Europa, continente Europa, em que é constituído por países antigos. Então, a forma como eles fizeram lá as cidades, muitas das cidades, a maior parte, e eu já não sei estatísticas, foi de uma forma segregada, diferenciada, ou seja, é muito habitual, e aqui já começamos também a ver, as novas construções são muito assim. É muito habitual nos Estados Unidos as cidades serem construídas como? Existe a área habitacional, em que ali existem as casas, o sítio habitacional, onde as pessoas vivem apenas. Existe depois a avenida principal, em que existe lá os cafés, os restaurantes, ok? As coisas assim. Depois existe uma área dos grandes armazéns para comprar roupa, para comprar isto, ok? Depois existe a área industrial e depois existe a área empresarial, ou seja, está tudo muito segmentado. Comparado com a Europa, a antiga Europa, não as novas construções estão a ser feitas porque vão na mesma produção, porque é produção capitalista. Comparado com a Europa, não é assim. Se forem às cidades antigas europeias, vocês veem várias avenidas, várias ruazinhas, em que tem os cafés, a mercearia, a livraria, o teatro, e as pessoas vivem por cima, e as casas são lá, e às vezes vemos um apartamento, mas também vemos logo uma grande casa, outra casa, e o teatro, e a Câmara Municipal, e o outro café, e outro café. Ou seja, existe uma mistura entre a parte cultural, a parte social, a parte habitacional. E existiram estudos que foram fantásticos, que foram medir várias coisas, como saúde mental, etc., das pessoas. Eu gosto muito, vejo mais a parte de saúde mental, menos a parte económica, etc. Mas era tudo muito mais positivo na Europa. Em que viram que as pessoas realmente acham que comprar uma casa longe ou um bocadinho mais longe da confusão é melhor para a saúde mental delas, vão estar menos ansiosas, mais calmas, e não foi isso que encontraram. A saúde mental das pessoas era muito melhor quando viviam perto destas coisas e viviam dentro da sociedade, perto do café, em que deixem logo ali o pão e até vê o vizinho e conhece e não sei o quê. Não em sítios em que não tens nada perto, tens é paz e silêncio, nem conheces os vizinhos, porque não há como conhecer, a não ser quando vais trazer o lixo à rua e das ruas de treta. Porque não há nada. A não ser que vais caminhar e vês sempre as mesmas pessoas, ok, e dizes boa tarde, mas não existem estes terceiros lugares. Estas áreas em que eu posso conversar com as pessoas ocasionalmente e que vou travando amizades e conexões. Okay? Isso foi muito interessante. Portanto, como a urbanização, a forma como as pessoas com poder estrategicamente criam cidades, que está muito relacionado com a produção e o capitalismo e não tanto com o bem-estar. A prioridade deles não é o nosso bem-estar. Não é nós estarmos bem, ok? Portanto, estes terceiros lugares estão a desaparecer por conta de tudo isto e por conta também de estarmos cada vez mais a perder uma sensação de sociedade, de comunidade. Quantas pessoas conhecem os vizinhos que vivem ao lado delas? Okay? Não conhecemos, não paramos para conhecer, para ofertar algo. Olha, está aqui um bolinho que eu fiz. Não há isto, cada vez estamos mais individualistas, cada vez estamos a pensar mais em nós. Portanto, tudo isto, o que nós fazemos, que também temos a nossa cota à parte, o que a sociedade é e o que as pessoas de poder permitem, dá isto, em que os terceiros lugares estão mesmo a desaparecer. E existem consequências para isso. Portanto, como eu já falei, a solidão,
o isolamento, a depressão, a ansiedade social, em que as pessoas cada vez estão menos a ter capacidades sociais de interagir com os outros e cria muita ansiedade. Não estão habituados a ir para o mundo, estão habituados a ir para o mundo, mas para mundos em que, em casa, no trabalho, em certos lugares em que já conhecem certas pessoas e são os grandes amigos, pessoas muito diferentes, pessoas com ideologias diferentes, pessoas de diferentes gerações, que também é uma coisa que os terceiros lugares permitem muito e que eu, graças a Deus, tive muito isso na minha infância, que é lidar com pessoas de diferentes idades. Isso não está a acontecer agora. Eu sempre lidei com pessoas muito mais velhas que eu, mais novas, havia muito isso, intergeracional. E isso trouxe muitas coisas para a minha vida. E das pessoas que eu mais amo no mundo são as pessoas muito mais velhas do que eu, ok? Que são familiares ou não familiares mesmo, ok? Pessoas amigas muito mais velhas do que eu, que são as minhas amigas, assim, família, ok? Pessoas de 70 anos, que não têm nada a ver com a minha família e que são os meus maiores amigos, que eu mais amo no mundo e que só não nos nomeio aqui porque provavelmente não vão ver, mas eu vou obrigá-los a ver. Mas pronto. Portanto, existe isto, estamos a perder cada vez mais, nós estamos só a relacionar-nos com pessoas da nossa idade, ok? E isto tem efeitos, porque isto é também a polarização e tudo isso, que é cada vez eu só me relaciono com pessoas que pensam como eu, que são da minha idade, o algoritmo mostra-me exatamente como eu sou, o que eu penso, estamos a ficar cada vez mais limitados, ok? Então, os terceiros lugares também potenciavam muito isto, estas ligações intergeracionais. Okay? Portanto, tem consequências psicológicas, maior depressão, ansiedade, isolamento, solidão, como eu falei, em que as pessoas, há uma perda, há um fenómeno que é chamado alienação, que as pessoas se sentem invisíveis nas sociedades, não é? Aquela sensação que eu tenho muitas vezes, mesmo eu 90%, seria eu, 90% das vezes eu digo boa tarde, bom dia, olá. E diria, pá, é isso que é 70%, não, 70% não, mas pá, mas 50% das vezes ninguém me responde. E às vezes eu percebo mesmo que a pessoa não quer dizer, mas eu faço questão de dizer. Porque eu não quero que ninguém se sinta invisível, como às vezes me sinto, que nem sequer me respondem. E está-se a perder, isso não existe. Se calhar na minha cabeça, porque eu venho de uma aldeia, ok? Disclosure, eu venho de uma aldeia em que toda a gente se conhece, para o bem e para o mal. Toda a gente se conhece. E existe muito isto, dizer boa tarde, bom dia, olá, olá, sabem? Então, este fenómeno que está a acontecer, que as pessoas se sentem invisíveis, também é muito disto, em que não há ligação, ok? E o desaparecimento dos terceiros lugares está a aumentar esta alienação e está a aumentar uma coisa que é a falta de identidade social, que é uma coisa que eu já senti muito na pele, se calhar ainda sinto um bocadinho, por outros motivos, mas que é aquela sensação de onde é que eu pertenço, onde é o meu lugar. Porque, ok, às tantas tenho aqui família e amigos e é maravilhoso. Mas se eu não tenho outros sítios que me dizem algo, que me dão uma sensação de conexão e presença e pertença, então onde é que eu pertenço? Se calhar não é bem aqui. Se calhar não tenho pessoas que eu tenho conexão, que eu, para além dos meus amigos e família, pessoas que pensam como eu, ou pessoas diferentes, que sejam interessantes, estimulantes, que dê boas conversas, em que eu possa passar um bom tempo para além do meu núcleo. Então, será que eu pertenço aqui? Será que é outro sítio que tem mais destas pessoas? E, portanto, desaparecer estes terceiros lugares cria esta alienação e cria esta sensação de falta de identidade social, ok? Porque estes terceiros lugares também são uma base para a nossa identidade social, são uma base para o nosso descanso, em que eu não tenho que pensar no trabalho, em quem sou. E claro, se cada vez as pessoas descansam menos, claro que deixam de existir sítios em que as pessoas podem descansar, nem que seja a nível mental. Deixam de ter propósito, deixam de fazer sentido, porque as pessoas não vão lá. Portanto, estes 6 lugares são um sítio de descanso, identidade social, as pessoas se conectarem, permitem, ajudam no bem-estar, na saúde mental, ajudam também, e este também pode ser um fator, que façam com que eles sejam a desaparecer. Porque os terceiros lugares também ajudam muito na parte cognitiva, na atenção que damos aos outros, nas conversas, à concentração. Okay? Passar uma tarde a conversar, a estar atento aos outros, etc. Ser criativo, não é? Nas coisas que dizemos, fazemos. E claro, se o span atencional está cada vez a diminuir mais e as pessoas querem é consumir coisas rápidas, mastigadas, claro que dar atenção ao outro, às suas coisas, a falar do Benfica a tarde toda, dar atenção a conversas bobas,
que não estão mastigadas, que eu preciso espremer muito para ter algum sumo que às vezes não tenho, é só falar para o teto. Não quero, não é? Não quero, não há esta abertura, esta flexibilidade também cognitiva, de falar sobre coisas diferentes, de estar atento a assuntos diferentes, de estimular a nossa atenção, a nossa concentração. As pessoas querem algo que tenha um propósito, que eu vou aprender algo, ou não sei o que é que me vai fazer mais rico, não sei quais são as intenções, são mil e umas, mas pronto. Que seja mastigado, que seja simples e rápido, que seja de segundos até, que é muitos conselhos que eu recebo. Tem que ter 40 segundos no máximo os teus vídeos. Como é que o meu vídeo vai ter 40 segundos? Não vai ter 40 segundos, ok? Até posso fazer uns cortes, concordo, vou fazer. Mas não vão ter 40 segundos. Eu preciso mais do que isso, muito mais do que isso. Estou agora com 30 minutos para falar dos temas, para dar exemplos, para abranger bastantes coisas, para falar de coisas muito diferentes. Se calhar não estavas à espera de ver um episódio sobre terceiros lugares no meu, no meu canal. Querias só a depressão, a ansiedade, a espiritualidade e tudo isso que estou a preparar. E não terceiros lugares, mas temos interesses diferentes e quando vamos a ver, todos se conectam, ok? E isso é muito importante, que eu ainda vou falar mais. Portanto, é isso. Os terceiros lugares estão a proporcionar as bolhas sociais, o individualismo, esta polarização, ok? O desaparecimento deles fazem isso porque não estamos em contacto com pessoas diferentes. E, portanto, o que é uma coisa muito interessante e um insight que eu tive quando estava a estudar isto? É que imaginem, olha, pensem comigo. Os terceiros lugares estão a desaparecer. É um facto. Okay? Por tudo que eu vos falei hoje, é um facto. Cada vez mais os cafés, as coisas que existem têm um propósito e um dos grandes propósitos é fazer dinheiro. Okay? Não é sobre ser e estar. Portanto, os terceiros lugares estão a desaparecer. Então o que é que nós temos? Temos os segundos lugares, que é o trabalho. Então passamos cada vez mais tempo no trabalho, claro. Produzir e fazer porque eu preciso também ser rico. Não é só os cafés, eu também preciso ser rico. Portanto, os segundos lugares ocupam aqui um grande espaço. Só que, no entanto, os segundos lugares começam a ser o espaço em que socializamos. Às vezes não é? Não vamos ao café, então os amigos que eu tenho são os amigos de trabalho. São os colegas. Só que se calhar também não gosto muito deles. Ou se calhar também há muita competição, que eu não me identifico. Portanto, são colegas, mas não são amigos. Portanto, estes segundos lugares em que eu passo muito tempo deixam também de ser lugares sociais, porque pela competição, porque eu não me identifico, porque eu não gosto. E com a pandemia eu vim para casa e cada vez mais queremos liberdade para trabalhar remotamente. Então, se calhar estes segundos lugares também estão a desaparecer. O trabalho não, mas o lugar em si também está a desaparecer. E eu venho para casa a trabalhar mais. E eu cada vez socializo menos. E quando vou ao escritório ainda socializo menos porque nem conheço as pessoas. Então, se os segundos lugares estão a desaparecer, os terceiros lugares estão a desaparecer, os segundos lugares estão a desaparecer de forma simbólica, e eu trago o trabalho para casa, e eu trago o lazer para casa, porque a partir de casa eu posso trabalhar, posso descansar, posso cozinhar, nutrir-me, posso socializar, posso ter o meu lazer, ligo a Netflix, ligo o telemóvel, ligo tudo. Então eu faço tudo a partir de casa. Então começa a ser a casa, todos estes lugares ao mesmo tempo. Minha casa começa a ser tudo. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada vez mais me isolo e cada vez sinto mais solidão. Só para terem uma noção, quando eu falo de solidão tantas vezes neste episódio é tão importante, porque primeiro foi o maior preditor no meu doutoramento sobre saúde mental, saúde cognitiva e física. Ok? Pensava que ia ser outra coisa, estava mais confiante da análise da depressão, a ansiedade, e não, foi solidão. A solidão neste momento, a relação com a morte precoce, da solidão e do isolamento. Quando falamos de isolamento, as pessoas estarem longe de outras pessoas e da sociedade e de coisas, estamos a falar de 30%. Quando juntamos ao isolamento a sensação de solidão, estamos a falar de 40 e tais até 50% de probabilidade de morte precoce. Nós estamos a morrer mais rápido porque não nos estamos a socializar tanto com as pessoas. Porque nos estamos a sentir sozinhos. Só a sensação de solidão aumenta a minha probabilidade de morrer mais rapidamente. E por isso é que é tão importante. E a solidão está a ser um boom neste momento, até a nível científico, ok? Antes estudámos muito a depressão e a ansiedade, como devem compreender, e outras coisas, não é? Cada vez mais a solidão está a aparecer aqui como uma coisa muito importante, ok? E portanto, se a nossa casa começa a ser o nosso terceiro e segundo lugar, onde fazemos lazer,
onde até os nossos amigos vêm para casa, não vamos a algum sítio. Não é? Antes nós tínhamos sempre, enquanto amigos, eu falo mesmo no meu nível pessoal, eu tinha um cafezinho que eu ia sempre lá e que estávamos lá o grupinho sempre todos e que um ia aparecendo, outro ia aparecendo. Agora isso não existe praticamente. Quer, vem jantar à minha casa, vão jantar à casa deles. Portanto, se o terceiro lugar estás a aparecer, questão. O segundo lugar, cada vez trabalhamos mais a partir de remotamente e é isso que queremos, até a liberdade financeira, a liberdade, tudo que anda a aparecer aí nas redes sociais. Trabalhar a partir de casa e é maravilhoso termos essa liberdade, eu também gosto, mas em moderação, em equilíbrio. A conexão, o contacto físico, como eu disse aqui, é muito importante para não nos sentirmos sozinhos. Portanto, se estes lugares estão a desaparecer, tudo fica em nossa casa, então só estamos em casa. E isto foi, se calhar, uma das grandes consequências da pandemia. Só que imaginem, será que estamos mesmo em casa? Porque eu, quando estou em casa, estou a trabalhar no computador, estou no telemóvel, estou na televisão, estou a ver séries, estou nas redes sociais. Será que eu estou mesmo presente em casa? O meu corpo está lá, mas a minha alma, o meu espírito, a minha mente está lá. Ou está a navegar passados e futuros, ou está a navegar nas redes sociais, nas Netflix, nos streamings, nos filmes. Portanto, nós estamos mesmo lá ou estamos num mundo de redes sociais, num mundo digital? Será que os primeiros lugares também não estão a desaparecer? E é por isso que as pessoas sentem um vazio tão grande, sentem que não pertencem a lugar nenhum, não sabem de onde são, onde estão. Crises existenciais, depressão, solidão, ansiedades, tudo que eu vim até aqui falando. Parece que está tudo a desaparecer e que nós estamos a viver num quadradinho. E esse está a ser o único place. The only place. Não há third, não há second, não há first. Há the only place, que é digital. E isto é assustador. E isto foi a conclusão que eu cheguei. Espera lá, não são só os terceiros lugares que estão a desaparecer. Os segundos lugares também, com o trabalho remoto. E os primeiros lugares também, porque as pessoas nem sequer estão lá. As pessoas vivem com outras e nem sequer conhecem as pessoas com quem vivem, ou nem conversam com o marido, nem conversam com os filhos. Não há isto. Cada vez está a perder mais. As pessoas estão no próprio mundo delas, estão num ecrã. Então elas nem sequer estão presentes no primeiro lugar, em casa. Elas não estão presentes em casa. Elas estão no mundo digital. Okay? E isto para mim é assustador. E quando eu estava a fazer a pesquisa para trazer-vos conteúdo informado, fidedigno, social e científico para este episódio, eu não encontrei muito sobre isto em artigos portugueses. Foi tudo em artigos estrangeiros. Mas houve um artigo que eu encontrei em Portugal e foi publicado no Observador e que houveram lá umas frases que me marcaram muito. Houve um excerto que eu quero mesmo ler-vos aqui. Uma das frases que mais me marcou, que foi escrita por Lourenço Roque Del Fabro, sinto muito se não estou a dizer o teu nome bem, ok? Escreveste para o Observador e foi maravilhoso, obrigada pelo teu contributo. Ele disse uma frase que disse assim: a amizade tornou-se algo que se agenda com antecedência e a maioria das agendas já se encontram repletas. Isto foi ouch, porque isto acho que transmitiu muito bem uma coisa que eu estou a sentir muito, que é, nós até para socializarmos, estarmos com os nossos amigos, estarmos com pessoas que amamos, com família, nós temos que marcar e temos que marcar na agenda. E muitas vezes com antecedência do género, um mês antes, porque temos muitas coisas para fazer. Tudo é mais importante do que estar com outros humanos. E nós sabemos que a parte de conexão é o que nos torna humanos, é a nossa base para estarmos bem. Temos que marcar às vezes com um mês de antecedência uma chamada, onde é que estamos? Um mês de antecedência, um jantar, um café. O que é que está a acontecer? Ou estamos muito sociais, o que não me parece, porque senão não estamos a padecer tantas patologias, ou estamos a trabalhar demais, ou estamos a tornar prioridade tudo o resto e não a nossa parte social, a nossa parte de lazer, que é tão importante, a nossa parte de ser e estar, simplesmente, com pessoas que amamos, ainda melhor. O que é que está a acontecer? Então eu achei isto fabuloso. Vou falar só 2 bocadinhos até. A este cenário junta-se uma cultura marcada por uma ansiedade persistente em relação à segurança e por um individualismo em expansão. Ensinamos às crianças que não se deve confiar em estranhos e, mais tarde,
espantamo-nos com adultos incapazes de serem bons vizinhos. O mundo laboral, formatado por algoritmos e métricas, eleva a produtividade à condição de virtude suprema, enquanto o simples gesto de repousar num banco de jardim é por vezes olhado com suspeição. Isto é tão verdade. Estes terceiros lugares que às vezes são a pracinha da nossa rua, da nossa cidade, nós olhamos para as pessoas que estão lá, reformados, não têm nada que fazer. Ou pessoas mais jovens que estão lá, não trabalham, não têm trabalho. Pronto, é mais um a luxar do Estado. Ando eu a descontar para eles estarem aqui na pracinha, para eles passar a tarde no café, para eles ir tomar um pequeno almoço à padaria, para eles andarem nas esteticistas e nos cabeleireiros sempre. Temos de estar muito atentos quando este capitalismo desenfreado não se torna parte de quem nós somos. Porque às vezes este julgamento, quando há um julgamento excessivo, uma inveja às vezes, demonstra muito aquilo que nós queremos para nós também. Se calhar nós também queríamos mais descansar. Se calhar nós também queríamos mais estar nestes third places. Se calhar nós queríamos mais tempo para isso. Se calhar nós queríamos trabalhar menos. Não é se calhar, é mesmo. E eu, para terminar o episódio, só gostava de ler o último excerto, que eu acho que é fabuloso e conclui muito bem tudo aquilo que eu hoje vos disse cá. E que diz assim: reconstruir os chamados terceiros lugares, esses espaços onde não se habita nem trabalha, mas onde simplesmente se está, tornou-se urgente. E isso não se resume a abrir mais cafés ou a redesenhar praças com bancos novos. Implica compreender a sociabilidade como um bem público. Implica projetar ruas que convidem à permanência e não apenas à passagem apressada. Implica criar incentivos para as bibliotecas de bairro, verdadeiros faróis de encontro. Rever códigos de ordenamento que sufocam a conversa e favorecem exclusivamente a lógica comercial. Tal como tratamos o saneamento, a iluminação ou o transporte como direitos urbanos fundamentais, é tempo de fazermos o mesmo com os vínculos humanos. E é sobre isso. É sobre vínculos humanos, ok? Este episódio é sobre como nos relacionamos, é sobre os lugares em que nos relacionamos, é uma reflexão aos lugares que estamos a perder, à sociabilidade que estamos a perder. Como? De onde surge a solidão, a depressão, a ansiedade social? Como assim? Chegam ao consultório e queremos tratar uma coisa muito específica sem termos todo este contexto. Portanto, este episódio é para nos fazer refletir sobre que se calhar algumas pessoas mais velhas que nós têm muito para nos ensinar. Os formados têm muito para nos ensinar e têm tempo para isso. E o quão bom é estarmos com pessoas diferentes de nós, diferentes idades, culturas, níveis socioeconómicos, não interessa nada disso. O importante é estarmos com humanos, ok? Criarmos vínculos, sentir que pertencemos a lugares e sentir que pertencemos a lugares onde podemos sempre só ser e estar quem nós somos, sem obrigações, sem deveres, sem nada disso, sem julgamentos. É mais um, vem, é do grupo. É sobre isso, é sobre resgatarmos algumas coisas que nós estávamos a perder, ok? Espero que tenham gostado deste episódio, que vos tenha trazido mais informação, mais reflexão. Deixem nos comentários a parte que vocês mais gostaram, ou alguma crítica que tenham, alguma coisa que me faça pensar também e acrescentar informação a isto e a estas ideias. Não tenho que concordar com tudo, nenhum dos meus episódios é sobre isso, sobre concordar com tudo, não, é sobre vocês também pensarem e discordarem e criarmos aqui conversas e aprendermos uns com os outros. E criarmos aqui dentro do mundo digital um espaço em que haja reflexão, em que haja conversas e conexão na medida do possível e que haja também um espaço para falarmos sobre saúde mental de uma forma gratuita, de uma forma aberta, honesta, autêntica. E portanto, espero que tenham gostado, espero que tenham contribuído para o vosso desenvolvimento pessoal e vemo-nos no próximo episódio. Não se esqueçam de pôr like, de comentar, de partilhar com as pessoas que vocês mais gostam ou pessoas que não gostam e que precisam de ouvir e pessoas que podem iniciar esta conversa. Olha, já ouviste falar sobre isto?
Portanto, partilhem, é muito importante para mim. Subscrevam o canal. A maior parte das pessoas que veem os meus vídeos não estão subscritos e é muito importante também que estejam subscritos. Ajudem a vossa cut. Eu ajudo-vos na medida em que eu também posso. Um beijinho.